Olá, amigos do Bora Portugal! A estrela do vídeo de hoje são eles. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas eu tenho que começar informando que esse é um vídeo com um conteúdo bastante peculiar. Eu vou contar como eu trouxe as minhas calopsitas para morarem comigo aqui em Portugal. E eu espero que esse vídeo contribua com muitas pessoas que querem também fazer isso e que não sabem o processo. Eu tive que desvendar esse processo sozinha, não tive ninguém para me ajudar, mas eu consegui. Foi um período de muita tensão, são muitas etapas, mas eu vou colocá-las direitinho aqui nessa linha, nesse varalzinho pendurado para vocês que querem fazer isso. É muito mais comum nós termos o transporte de cães e gatos do que de aves. Causa um certo estranhamento, até as pessoas de companhia aérea, de todos os lugares, acabam fazendo umas caras assim, aves? Sim, aves. E essas aves, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que são uma companhia maravilhosa. Dizer que só cães e gatos são os pets é um grande engano. Porque esses docinhos aqui têm me feito muita companhia, é muito amor envolvido nisso e eu vim pra cá muito feliz de trazê-los. Então bora lá comigo acompanhar um pouco dessa trajetória. Enfim, vamos para a próxima parte da nossa saga, que é conseguir a documentação, todos os certificados veterinários, agendar aqui no aeroporto, trazer essa documentação aqui no aeroporto, porque essa guia que a gente precisa emitir no aeroporto tem validade de 10 dias, melhor do que os 2 dias que eu tinha visto anteriormente. Oi. Agora toca para 13 de maio. Começamos do zero de novo. De novo. Só decepção. Realmente existe pouquíssima informação na internet a respeito disso. As pessoas que transportam cães e gatos já têm dificuldade, quiçá para aves. Mas vamos lá, é bastante conteúdo, então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Nesse vídeo eu vou falar sobre documentação, os órgãos públicos que precisam ser contatados, essa parte de preparação. No segundo vídeo eu vou falar do embarque, da caixa, do transporte, de todo o processo da viagem. E para finalizar, no terceiro vídeo eu vou falar sobre a chegada, sobre os procedimentos, sobre a documentação apresentada, como é que foi. Eu espero sinceramente que seja assim muito elucidativo, porque eu passei muita agonia, muita dúvida, muita coisa para conseguir fazer isso. E eu realmente não gostaria de deixá-los, eu queria trazê-los comigo. Olha só, nem me deixa falar e fica aqui grudadinha em mim. Então, a primeira coisa que é necessário é ter a identificação dos seus animais. No caso deles, como eles já eram animais adultos, não foi colocada a anilha. Eles receberam um microchip aqui na barriguinha, aqui assim. Então, existe um microchip que foi implantado pela médica veterinária. Então, eles já tinham uma médica veterinária, a doutora Melina Paiuca, que nos acompanhou em todo esse processo e foi ela que cuidou de fazer a implantação do chip nesses bichinhos. Então, a título de informação, esses chips ficaram R$90 cada um e nós pagamos em torno de R$300 para cada um dos animais para fazer o acompanhamento de saúde, atestados. É um grande processo, uma grande parceria que precisa ser feita entre o proprietário e o médico veterinário para as coisas funcionarem, porque aparecem vários pedidos de atestado de saúde aí no meio desse caminho. Então, depois que os animais já estiverem identificados, serão contatados 3 órgãos. O primeiro deles é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sim, você vai exportar os seus bichinhos, você vai exportar as suas aves. E talvez algumas pessoas estejam aí se perguntando, mas o primeiro não deveria ser o IBAMA? No caso das calopsitas, nome técnico delas, nome científico, Nymphicus hollandicus, elas não são aves nativas do Brasil, elas são aves nativas da Austrália, portanto não passam pela supervisão do IBAMA.
Se você tiver outros tipos de ave, talvez você tenha que ter a aprovação do IBAMA até mesmo para tê-las em casa. A minha sugestão é a seguinte, que faça como eu fiz. Localizar qual é a unidade que vai atender, que está mais próximo da sua residência. Como eu morava no Grande ABC, a unidade de São Paulo era mais próxima, ali no bairro da Bela Vista, próximo da Avenida Paulista. Então eu entrei em contato, expliquei por e-mail o caso e eles me deram uma devolutiva com a documentação necessária para ser preenchida. São vários formulários, e aí eu até vou deixar um link aqui disponível para vocês terem uma noção melhor do que é, mas o próprio órgão vai orientar. E assim, é uma coisa que eu tenho que ser muito grata, que eu estava completamente perdida, eu tive que realmente aprender cada passo desses e fui super bem orientada, muito carinhosamente orientada por todas as pessoas ao longo desse processo, porque o mapa trata de exportação em geral, então eu exportei as minhas aves como as pessoas exportam gado. É a mesma coisa, são processos parecidos. Então, para quem tá lá do outro lado, é mais um número. E para nós, é o nosso bichinho de estimação, com tanto afeto, com tanto carinho. Então, quando eu digo, nossa, eu exportei as minhas aves, até eu mesma fico chocada com isso. Também é uma sensação muito estranha. Mas é esse o procedimento. Então, como é que funciona aí essa questão com o mapa? Você vai pegar toda essa documentação, vai preencher e vai pessoalmente levar, quer dizer, agora nos tempos atuais não sei como é que é, mas eu fui pessoalmente entregar essa documentação, que tem que estar num arquivo de PDF, mas um PDF editável, para que o técnico, o profissional do mapa possa fazer os complementos das informações que estão contidas ali. Existem alguns programas para isso, então isso é necessário, entregar um arquivo numa pendrive, então eles recebem, vão descarregar esse arquivo de PDF único dessa pendrive e entregar também toda a documentação impressa, preenchida. A partir daí, eles vão dar uma devolutiva por e-mail, autorizando o início do processo de quarentena. O que é essa quarentena? As aves têm que ficar isoladas a partir da data autorizada durante um período de 30 dias. Elas não têm que ficar fora de casa, elas podem ficar dentro da sua própria casa e elas não podem ter contato com quaisquer outras aves. Quem vai supervisionar isso e quem vai validar essa quarentena é o seu veterinário particular. Então não existe nenhum veterinário público nesse caso. É o seu próprio veterinário que vai fazer esse acompanhamento e que vai fornecer o atestado de saúde e o atestado de que eles ficaram ali durante esse período de quarentena. Como eu demorei um pouco até entender todos esses processos, eu não tinha esses 30 dias para fazer esse processo todo, eu não podia esperar esses 30 dias. Então eu tive que partir para o plano B, que foi fazer um teste nas 3 aves do antígeno H7 e H5, que é o da gripe aviária. Então eu não poderia transportar as minhas aves doentes. É claro que eu já sabia que elas já estavam em casa, não tinham contato com outras aves durante um longo período e não manifestavam qualquer tipo de problema de saúde. Entretanto, eu tive que fazer esse teste para comprovar isso para o Ministério da Agricultura. Então existe todo um processo, a coleta dessa amostra tem que ser feita não 3 dias desde o início do isolamento, tem toda uma instrução, mas essa parte é simples. E aí existem laboratórios especializados, foi a própria médica veterinária que fez a coleta e que enviou esse material e que depois recebeu também a resposta deles e aí me forneceu essa documentação que depois, durante o processo já iniciado, eu tive que encaminhar novamente para a responsável do mapa, que estava acompanhando todo esse processo, de que eles já tinham feito o exame dentro de todas as normas e que eles realmente estavam livres. Então isso me dispensou daqueles 30 dias de quarentena e abreviou um pouquinho o processo. Essa foi uma das contas caras, porque cada um dos exames custou R$300. A conta vai longe, é preciso ter uma poupança
para conseguir cumprir todas as etapas aí, o microchip, a parte de exames, a parte do médico veterinário. Então é preciso fazer uma economia além do transporte, porque normalmente a gente pensa que comprar a passagem deles é uma coisa cara, mas existem outras despesas aí que até superam o custo do transporte. Então, desde o início, desde o dia que eu dei entrada no processo até a finalização, passaram-se 25 dias corridos. Portanto, para economizar este custo com o exame e mantê-los na quarentena durante os 30 dias, eu recomendo que esse processo seja feito com mais antecedência. Mas lembre-se do seguinte, se você vai contar aí os 30 dias corridos, você precisa de tempo antes para dar entrada na documentação, para preencher essa documentação, para ter as devolutivas também. Eu confesso que fiquei em cima, mandava e-mail assim, a cada 2 dias pedindo resposta, se estava tudo em ordem, que eu tinha dúvida, se o preenchimento estava ok. Então eu fiz um acompanhamento assim muito pertinho para conseguir que isso realmente ficasse pronto nesses 25 dias corridos. Mas felizmente deu certo, recebi o e-mail com todas as confirmações, com todos os OKs, até então eu julgava que estavam todos os OKs, e aí eu podia partir para o passo seguinte. O passo seguinte é o passo da GDAV. A GDAV vai emitir uma guia chamada GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. A rigor, para que você possa sair e transitar com a sua ave fora de casa, você precisa dessa GTA. Claro, você vai pegar o seu bichinho, vai levar ao veterinário, acabar não se preocupando com isso, até porque é um processo bem complicadinho, assim, não é em qualquer lugar. Também tive que me deslocar até São Paulo, ali no centro de São Paulo, próximo ao Teatro Municipal, que é onde fica lá a GDAV, para que eu pudesse fazer a guia de trânsito animal. Essa guia tem validade apenas de 3 dias. E eu preciso transportar, teoricamente, os meus animais 2 vezes até o aeroporto, que é o próximo órgão que a gente vai ter que ter o acompanhamento, que é a Vigiagro. A Vigiagro fica dentro do aeroporto de Guarulhos, que é onde eu fiz o embarque com as minhas aves, e eu teria que levá-los 2 vezes, uma para que fosse feita a supervisão, então eu teria que fazer a leitura do microchip, verificação de toda a documentação. Isso é um processo que também tem que ser agendado e dias depois eu retornaria para fazer o embarque com os animais. No meu caso, como eu tive muita dificuldade de contato telefônico, de ligar inúmeras vezes e não ter resposta, de mandar e-mail e não ter resposta, quando eu consegui contatá-los, eles não tinham uma data disponível com mais antecedência para o meu voo. Então eles agendaram na véspera, e aí a GTA que eu consegui fazer para transportar os animais, como valia por 3 dias, foi válida tanto para levá-los no aeroporto para fazer esse processo de vistoria agendada, quanto para retornar com eles no dia do embarque. Então, rebobinando um pouquinho antes de chegar ao aeroporto, eu tive que fazer o processo do GDAV. Também entrei em contato por e-mail e aí eu tive que fazer 2 cadastros. Primeiro, o meu cadastro como proprietária das aves e é preciso ter o cadastro do médico veterinário. Se o seu médico veterinário já tiver o cadastro dele no GDAV, ok. Se ele não tiver, vai ter que remeter a documentação de acordo com as solicitações do GDAV também, mas é tranquilo. Também é uma coisa que você faz praticamente tudo online, exceto no dia que eu precisei da guia, eu tive que levar os animais comigo. E ainda foi daquele período peculiar de verão em São Paulo, onde o mundo desaba em forma de água. E no dia que eu tive que fazer isso tudo, as marginais interditadas, a cidade praticamente parada por alagamentos. Isso só para temperar um pouquinho mais, né? Essa nossa história, um pouquinho mais de suspense, de tensão nessa aventura. Eu tentando atravessar a cidade com esses 3 bichinhos, atrasada, acabei passando no GDAV, saindo de lá, indo direto para o aeroporto e acabei me atrasando um pouquinho porque realmente a cidade estava
literalmente debaixo d'água desde o dia anterior, praticamente tudo parado. Mas consegui aí minha guia de trânsito animal para os meus 3 bichinhos, saí de lá, rumo ao aeroporto de Guarulhos, onde eu tinha um horário agendado para fazer essa vistoria. Na Vigiagro vai ser emitida a CZI, que é a Guia de Transporte Internacional, que vai fazer esse convênio aí entre Brasil e Portugal para que seja permitida a saída do Brasil e a respectiva entrada em Portugal. Eu tive que preencher um formulário ali no computador novamente, com todas as informações mais uma vez. E aí a médica veterinária que estava lá fez o atendimento, fez a leitura dos chips, fez a vistoria da documentação e eu estranhei que começou a demorar. E nesse inteirinho, conversando com elas, havia uma falha de preenchimento, de liberação e de preenchimento do documento que veio do Ministério da Agricultura, do MAPA. Mas eu tive a grande felicidade de elas correrem atrás para mim, foram uns anjos ali que me atenderam no aeroporto, que elas se encarregaram, minhas funcionárias se encarregaram de resolver essa pendência, porque não é apenas um detalhe para que eu possa embarcar no Brasil, para que eu pudesse embarcar no Brasil. É um detalhe para que eu pudesse desembarcar aqui em Portugal com as minhas aves, porque existe sim um convênio entre os países e que eu posso fazer o trânsito das aves comigo. Porém, é tudo muito detalhado e muito rigoroso. Então as pessoas lá também estavam preocupadas de me oferecer essa documentação finamente preenchida, adequadamente preenchida. Feito todos esses processos, aí no dia 12 de fevereiro de 2020, fui ao aeroporto de novo pela manhã, buscar a liberação da Vigiagro, buscar a documentação da Vigiagro, para que eu pudesse fazer o embarque com as minhas aves no período do final da tarde, que o nosso voo seria à noite. Então, foi muita correria, foi muito vai e vem. Fazendo um resumo de toda essa história que eu te contei, porque eu sei que dá um pouco de nó na cabeça. Etapa 1, microchip. Vou fazer o varalzinho aqui embaixo para vocês. Etapa 1, microchipar as suas aves, fazer a identificação delas e você como proprietário delas. Número 2, processo do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um processo de exportação das suas aves, que vai compreender toda a parte de supervisão do médico veterinário e da quarentena. Etapa 3, emissão da GTA, Guia de Trânsito Animal, para que você possa levar as suas aves até o aeroporto, tanto para vistoria quanto para o embarque. E a etapa final, Vigiagro, que é o órgão no aeroporto que vai cuidar da documentação para autorizar que as suas aves sejam embarcadas para o destino final. É cansativo, é possível e vale a pena. Então, se você precisa desse conteúdo, se você conhece pessoas que precisam dessas informações, compartilhe com ela, compartilhe os vídeos, deixa um like aqui porque isso ajuda muito o trabalho de divulgação e eu é que fico completamente agradecida por poder compartilhar essa história e por poder ajudar outras pessoas que também precisam, que desejam, na verdade não precisam, que desejam ardentemente fazer essa mudança de vida junto com os seus animaizinhos de estimação. Então, aí, inscreva-se no canal, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações. Todas as semanas vai ter vídeo novo aqui e para que você seja notificado do segundo vídeo com mais informações para quem deseja se mudar com as suas calopsitas de país. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!